A única certeza que temos, desde o nosso nascimento, é a morte. A morte. O conceito de morte existe desde o primórdio da humanidade. Muitas vezes foi mostrada como uma figura esquelética, carregando uma foice, e vestida com uma túnica negra com capuz. Esse tipo de morte, ou seja, a sua aparência, foi tida em Hades, da cultura grega. O tempo foi passando, e a cultura da morte foi mudando, alterando seu modo de ser. Hoje em dia, mais recentemente, temos o que chamamos de Shinigami, conhecido como Deus ou Anjo da Morte. Na Bíblia, o Abaddon, que é um anjo cuja sua história é um verdadeiro mistério, ele aparece no livro de Jó e também em Apocalipse, onde é chamado de Anjo do Abismo. Algumas pessoas dizem que Abaddon é realmente o Anjo da Morte, ou seja, é ele que um dia nós veremos quando formos. No judaísmo, as pessoas acreditam que o Anjo da Morte foi criado por Deus no primeiro dia, e que sua morada é o céu, de onde ele alcança a terra em 8 voos, enquanto a peste chega em 1. Um dia Deus disse ao Anjo da Morte: "Eu entreguei-te o poder sobre todas as pessoas, só não sobre estes que estão livres da morte por meio da lei." Dizem que ela tem 12 asas e que é cheia de olhos, e que quando o homem está prestes a morrer, ele vê o Anjo da Morte, e ele é tomado de uma convulsão e abre a boca. Então o anjo se põe em frente à vítima e coloca algumas gotas de morte em sua boca, que acaba levando a sua alma. Existem outras religiões que chamam a morte de outra forma. Alguns acreditam que o barqueiro é a própria personificação da morte, e que quando o ente querido se vai, você deve colocar 2 moedas de ouro, uma em cada olho do seu ente querido, para ele poder fazer a sua passagem em paz. O tempo se passou e a morte foi ficando cada vez mais diferente. Hoje em dia conhecemos a morte como Shinigamis, que muitos chamam de deuses ou até mesmo anjos da morte. Só que a questão principal desse vídeo não é essa. A questão principal é: o que é a morte para você? Para algumas pessoas, a morte é um anjo que vem retirar os seus entes queridos da vida para levá-los para um lugar melhor ou pior. Para algumas religiões também, a morte nada mais é do que uma passagem para outra vida. Mas e para você que está vendo esse vídeo hoje? Qual é o significado da morte na sua vida? Eu vou agora narrar para vocês o relato de uma mulher que chegou perto da morte. Ela estava sem pulsação quando foi encontrada. Então ela disse para os médicos que viu algo que jamais acreditaria. Ela era ateia, não tinha nenhum tipo de crença sobrenatural, não acreditava nem em Deus nem no diabo. Porém ela disse que foi para um lugar diferente, que ela estava na total escuridão. Então veio um anjo diferente de tudo que ela já viu, com umas vestes pretas e uma foice. Foi calmamente aproximando até ela e disse para ela não ter medo, que ela iria encontrar os seus parentes lá, que as coisas não eram tão ruins e que finalmente ela poderia ter paz. Então, na hora que a entidade deu a mão para ela segurar, ela acabou retornando à vida porque os paramédicos chegaram. Eu quero que você, quando acabar de ver esse vídeo, vá até sua avó ou uma pessoa mais antiga que tem na sua família e pergunte a ela o que ela acha sobre a morte. Você verá um ponto de vista mais maduro e até mesmo algumas experiências. A minha opinião sobre a morte é a seguinte: a morte é a entidade mais solitária que existe, pois ela nunca permanecerá com ninguém. Ela sempre levará todos ao seu destino final. E querendo ou não, eu vejo a morte como uma coisa boa. A morte é o descanso para os cansados.
é a libertação daquele que não quer mais ficar preso em um corpo. Então eu acredito que a morte, apesar dela vir de diversas formas diferentes, às vezes de formas brutais, às vezes de formas pesadas e às vezes de formas repentinas, a morte é a única entidade justa que chega a todos na hora que ela deve chegar. E você? Você acredita que a morte seja uma entidade ou apenas mais um fato corriqueiro da nossa vida? Escreva nos comentários. Você já passou por algum tipo de experiência sobre a morte? Até mesmo um ente querido seu se foi, ou você já chegou perto de morrer e viu alguma coisa? Relate isso nos comentários também. Eu vou contar agora um pequeno relato que ocorreu comigo. No dia do falecimento da minha mãe, acabou a energia na minha casa. Eu estava tomando banho e não havia nenhum aparelho eletrônico ligado. Porém, do nada, sem nenhuma explicação lógica ou racional, a música predileta dela começou a tocar dentro da nossa casa. Sem nenhum aparelho eletrônico ligado, nem celular, porque naquela época os celulares não tinham esses toques MP3 que tem hoje em dia. Simplesmente, a música dela começou a tocar sem nenhuma explicação. Pode ser apenas uma coincidência, por ter tocado no horário de falecimento. Ou não. Mas eu não sou daquele tipo de homem que acredita em coincidências. E eu não tô falando isso para incentivar você a tentar se matar ou algo do tipo. Muito pelo contrário. A vida é bela e ela tem que ser vivida. Por pior que sejam as coisas, pense por um lado bom. Você é o senhor do seu destino. E você pode fazer o que quiser, desde melhorar a sua vida e colher coisas boas, a piorar tudo ao seu redor. É essa a magia de ser humano. É você poder comandar o seu próprio destino. E quando a morte tiver de vir, ela virá, na hora certa, pontual como ela sempre é. E você, já passou por algo parecido? Não esqueça de deixar os seus relatos no comentário. E lembre-se, a morte é a única certeza que o ser humano tem. Olá, minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem à noite? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal clicando aqui embaixo. Que você se inscreve no canal de terror, horror, tudo aquilo que é de bizarro, de macabro pelo mundo. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, Vine, TSU, que estão todas aí na descrição. E claro, de compartilhar o vídeo com seus amigos. E pra você, qual é a sua opinião sobre a morte? A opinião de vocês é sempre muito importante no canal. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.